Muito bem, meus queridos amigos e amigas, uma boa noite a todos e a todas. Sempre é um prazer e uma alegria muito grande recebê-los nessa casa. Aqui também nós saudamos os nossos amigos internautas, que estão tendo também o privilégio de assistirem esse estudo sempre, porque ele é disponibilizado no nosso site, e que tem ajudado muitas pessoas, não só aqui do Brasil, mas também até de fora do nosso país, que tem nos enviado e-mails, né, agradecendo e fazendo perguntas também. Portanto, a gente fica muito feliz com esse trabalho que essa casa também tem aqui ofertado a todos nós que estamos necessitando de auxílio. Lembrando que o nosso estudo aqui é de perguntas e respostas, o tema é livre, façam as perguntas que vocês quiserem, né, e serão nos encaminhadas aqui por escrito, e nós tentaremos aqui responder a todas. Eu, nosso companheiro João Balbo e Jomar, estamos aqui para, né, respondê-las como facilitadores. Tentaremos respondê-las todas aqui, se for possível. Nós vamos começar com o nosso companheiro Jomar, né, um bom estudo para todos nós. Boa noite a todos. Como o Sérgio falou, é uma alegria, né, a gente estar aqui compartilhando esse momento e tendo a oportunidade de dividir os nossos conhecimentos, né, aquilo que a gente já conseguiu aprender. E quando o Sr. João estava fazendo a prece, eu me lembrei de uma historinha, rapidinho, que houve um incêndio na floresta e um pequeno bem-te-vi, bem pequenininho, estava correndo, beija-flor, isso mesmo. Então você já sabe, vou contar, não. Tá doido. O beija-flor estava pegando uma gota d'água no biquinho dele e jogando naquele incêndio enorme na floresta, né? E os outros pássaros questionaram que aquela gota não ia fazer diferença nenhuma, né, naquele incêndio enorme. E o beija-flor correndo, né, para pegar outra gota, falou assim: eu estou fazendo a minha parte, não é isso? Então, eu acho que o importante é cada um fazer a sua parte dentro do contexto. Mesmo que o mundo aí pareça estar num incêndio muito grande, cada um de nós é uma gota que faz diferença. Cada família que a gente consegue ter uma harmonia, ter um amor, uma afetividade, faz a diferença nesse incêndio aí do mundo, né? Hoje me aconteceu uma coisa estranha, que eu já estava enjoado de noticiário da Copa do Mundo. Não aguentava mais, Sérgio. Ligava Jornal Nacional, Copa do Mundo direto. Aí hoje eu fui ver o Bom Dia Brasil, né, ali pelas 7 horas da manhã. Foi 15 minutos assistindo, Sérgio, me deu uma saudade da Copa do Mundo. Não sei se vocês assistem jornal, mas fiquei com saudade, porque não tinha mais notícia de crime, não tinha mais notícia de nada, só Copa do Mundo. E agora voltou essas notícias todas. Bom, boa noite. No predestino, escolhemos uma família. O que acontece com as crianças que são adotadas? É verdade que a revolta do espírito, quando acontece isso, tem um irmão adotado e ele é revoltado por não estar com a família. Ele é meu primo. Bom, então o que ela chama de predestino aqui, na verdade é um planejamento. Então a gente sabe que a gente não cai na vida de paraquedas, há um planejamento de vida. Quando a gente reencarna, espíritos superiores nos ajudam a projetar a nossa vida. E o orientador do nosso grupo, num dos estudos, Sérgio, ele fala para nós que não há um projeto, porque a gente imagina que o projeto espiritual é como um projeto do edifício, né? Que a gente projeta no papel o edifício e sai aquele edifício pronto, né? Tem engenheiro aí que é um projeto de engenharia. Mas os engenheiros espirituais são muito mais evoluídos do que os nossos engenheiros, porque o ser humano tem uma coisinha que chama livre-arbítrio. Então, de acordo com o nosso livre-arbítrio, nós mudamos o nosso projeto.
Então, os engenheiros lá espirituais, eles fazem assim um projeto que tem várias vertentes. Então, de acordo com as nossas escolhas, nós vamos escolhendo qual projeto lá foi elaborado. Então, existe um projeto A, que é aquele projeto que eu evoluo o máximo possível na vida. Mas se eu não conseguir esse projeto A, existe ali um projeto B pensado, onde eu evolua 80%, né? Um outro C que eu evoluo um pouco mais, até aquele pior projeto que eu não evoluo nada. Mas mesmo assim ele foi pensado. Ou seja, eles elaboram múltipla diversidade desse projeto. Então, destino não existe. Nós escolhemos a cada momento o nosso futuro, né? É isso que a frase do Chico diz, que o Sérgio gosta muito de citar, né, que o passado a gente não pode mudar, mas o futuro podemos, hoje. Bom, então, a pergunta dela, e essa família está no projeto? É claro, não existe nenhuma família que não está no projeto. Mesmo que não seja aquele projeto A, o projeto B está lá, o projeto C está lá. Então, a nossa família está no projeto. E aí, quando fala em adotado, nós temos que lembrar que a verdadeira família é a família espiritual. Jesus nos ensina isso de uma forma muito dramática. Jesus está lá reunido, tal, chega a mãe e os irmãos dele para falar com ele. E ele é avisado que a mãe e os irmãos estão chegando. Sabe o que ele fala? Jesus sempre faz pergunta, né? Jesus sempre nos pergunta. E ele pergunta o quê? Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E aí depois ele responde, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então, a família espiritual de Jesus é aquela família que faz a vontade do Pai. Então, se nós fazemos a vontade do Pai, que é de Deus, nós estamos na família espiritual de Jesus. E a família espiritual nossa é aquela que nós temos afinidades. Então, tem a família consanguínea e, além dela, a família espiritual, que é a família de afetividade. E a afetividade é um laço muito mais forte do que o laço consanguíneo, tá? Então, hoje em dia, a família está mudando muito, sabe, gente? Hoje em dia, a lei não fala só em família. A lei fala em arranjos familiares. Hoje existe família monoparental, onde só tem um pai ou uma mãe. E muitas vezes a família é a tia que toma conta, é a avó. Existe a família homoafetiva, com filhos adotados. Então, o conceito de família expandiu muito. E por causa disso não é família. A família, por exemplo, com filhos adotados, por ele ser adotado, não é família. A questão de revolta ou não é do espírito. Eu conheço um tanto de pessoas adotadas que vivem na maior harmonia na família. Né? Agora, vamos lembrar que família também existe atrito. Família existe dificuldade. A gente não está na família para fazer piquenique. As famílias que vivem harmoniosamente, que são famílias já da regeneração, são pouquíssimas no planeta Terra. Nós estamos tentando criar núcleos familiares harmoniosos, mas pela nossa própria condição, as famílias são complicadas ainda. Tá? Então, isso depende do espírito. Vamos trabalhar o amor, vamos trabalhar a compreensão, vamos tentar evoluir um pouco que essa revolta diminui. Tudo está certo na natureza. Um abraço a todos. A pergunta que foi a mim dirigida é a seguinte. Boa noite. Por que as crianças percebem mais a presença de espíritos, chegando às vezes a vê-los, quando adultos não os percebem mais? Será a imaginação?
Bom, para responder essa pergunta, nós temos que remontar a anterioridade aqui. O nosso companheiro já colocou aqui na sua resposta que nós temos uma programação, não é isso? Vivencial aqui. E essa programação, ela vem ao encontro das nossas necessidades para estagiar aqui no planeta, promovendo o nosso desenvolvimento moral, intelectual e evolutivo, consequentemente. Então, as crianças, quando, entre aspas, não é isso? Porque já são adultos, né? A sua interioridade já é um... Por exemplo, eu tenho filho que pode ter muito mais velho do que eu, espiritualmente, né? Então, por isso que Jesus colocou que nós somos irmãos, não é isso? Eu estou pai, eu estou avô da minha família, estou, mas não sou. Então, quando a gente vai reencarnar aqui, há uma redução do nosso corpo perispiritual, certo? Porque a minha morfologia lá, o meu tamanho, por exemplo, 1,76 m. Então, para mim nascer, não é isso? Os técnicos reencarnatórios promovem uma redução perispiritual desse espírito, até ele ficar de um tamanho apropriado para ser colocado no útero perispiritual da mãe. Aí, depois que o corpo físico, não é isso? Começa a crescer, esse corpo perispiritual, que foi reduzido, ele também acompanha o crescimento. Não é isso? E nesse período, ela está colocando aqui, o espírito ainda não está reencarnado ainda, totalmente. Por isso que as crianças brincam, conversam, elas estão relacionando isso sem medo nenhum, porque não tem ainda nada na cabeça dela que possa colocar medo nelas. Não é imaginação, não, é verdade, sim. A maioria dos meus meninos, tudo brincava lá, eu olhava, estava conversando com um carrinho e tal, conversando com o outro, até pelo nome. Isso é muito natural. E é conveniente que os pais não coloquem na cabeça, você está vendo coisa não e tal, começa a falar, deixa o menino lá quieto, entendeu? Ele está vendo mesmo, entendeu? Não coloca caraminhola na cabeça do menino, não. Então, não é imaginação, não, há esse contato mesmo, viu? Pergunta que nos chega, em Abadiana, em Goiás, é realizado cirurgias espirituais com corte. O que se pode falar a respeito? Bom, meus queridos, esse tema realmente é um tema bem polêmico, né? Quando se fala em cirurgias espirituais, há uma parte da doutrina que é favorável, outras são contrárias. Particularmente, eu vou dar aqui a minha opinião, né? Entendo eu que as cirurgias espirituais têm, sim, o seu lado positivo, né? Particularmente, médicos, espíritos têm ajudado muito. Agora, com corte, né, nós entendemos, eu particularmente entendo, que não há necessidade do corte no corpo físico, visto que a cirurgia é espiritual. Ou seja, está sendo feita uma cirurgia no perispírito da pessoa, né, e não no corpo físico da pessoa. Para o corpo físico, ali então há necessidade de um médico no hospital, onde vai fazer um corte ali no corpo físico da pessoa, e suturar, enfim, né? Tem aí histórias fantásticas, né, de curas incríveis, é claro, por isso que a gente aqui não estou aqui para questionar de forma alguma, do Zé Arigó, por exemplo, né? Particularmente eu tive com a dona Laida, salvo engano esse nome, que foi um assistente do Zé Arigó. Ela esteve aqui em Divinópolis, inclusive. Está, inclusive, para fazer uma palestra aí, em algum dia, para contar esses casos que aconteciam no Zé Arigó, que foi, inclusive, preso pela prática da medicina, né, irregular. Mas entendemos que a cirurgia espiritual, feita numa casa séria, feito ali por uma equipe séria de médicos e tudo mais, né, ela é interessante, sim, e, claro, sempre de acordo com o mérito de cada pessoa. Ali vai se retirar algumas situações no perispírito. Se a pessoa tiver seu mérito, ela vai estar recebendo ali as suas bênçãos. Mas a gente sabe de casos bem interessantes em que a pessoa realmente ela recebeu ali muitas vezes curas. Eu, particularmente, já presenciei inúmeras aonde a pessoa estava ali realmente ali com doenças terminais ali, né, com médicos que já haviam, como se fala, né, tá desenganada pelo médico e feita a cirurgia espiritual e a pessoa acabou ali recebendo essa dádiva. Claro que é questão meritória também de cada um, né? É isso.
Alô, tem uma pergunta também muito polêmica aqui. Boa noite a todos. Desde criança tenho enorme atração pelo céu e estrelas. Desde muito cedo pensei em vida extraterrestre. Senti uma melancolia e uma vontade enorme de viajar pelo universo. Hoje, conhecendo um pouco da doutrina, li alguns livros, como Exilados de Capela e A Caminho da Luz. Existe alguma obra que nos conte alguma coisa mais do presente sobre espíritos com origem em outros planetas que, porventura, vivem na Terra? Muito obrigado. Bom, existem vários romances que tratam desse assunto, de vidas em outro planeta, etc, etc. Assim, agora, pensando naquela ideia de Kardec, de é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma falsidade, é isso? E é muito difícil a gente comprovar essas informações de vida em outros planetas. Então, essas obras são muito polêmicas, muito polêmicas. Então, tem uns que acreditam, tem uns que não acreditam, né? Se tem pessoas, eu soube isso agora, que tem pessoas que criticam André Luiz por falar das colônias espirituais, das cidades espirituais, imaginam de falar de vidas em outros planetas, né, civilizações em outro planeta, etc, etc. Mas eu vou sugerir aqui 2 livros. Tá? O primeiro é Cartas de uma Morta, que vai falar um pouco disso. E aí a gente tem um pouco de confiança, porque o médium é o Francisco Cândido Xavier, e o espírito é a mãe dele. E o outro livro que eu ia sugerir, né, fico até com receio de sugerir, mas se a pessoa gosta e leia acreditando ou não, né, João Balbi? É Vida no Planeta Marte, do Ramatiz, que é uma obra bem polêmica também, mas aí o João Balbi pode defender, né, João Balbi, se quiser. Ele não precisa da minha defesa, né? O espírito do escolco dele, não há necessidade de eu falar nada a favor dele, né? Tudo que ele fez justifica a grandeza espiritual dele. Eu só queria fazer um comentário. A dificuldade que o companheiro tem, todos nós as temos, entendeu? De provar isso. Porém, buscando o conhecimento desse espírito maravilhoso que é o Ramatiz, ele coloca para nós a dificuldade que nós encontramos, a humanidade do planeta Terra tem, em se relacionar, em se comunicar com humanidades extraterrestres, é a seguinte: porque o planeta Terra está envolvido numa carapaça, é a carapaça mesmo. Essa carapaça é o quê? Um somatório de todos os nossos pensamentos. É como se fosse a aura do planeta mesmo, entendeu? Nós sabemos que eu não vou falar número aqui, mas a grande maioria do que a humanidade pensa é só coisa negativa, certo? Então isso vai criando essa coraça em volta do planeta Terra que impede, não é isso? Que o pensamento negativo nosso extrapole isso aí e atinja até outros planetas lá. E também impede a comunicação. O que vai acontecer? Nós vamos ter contato com eles quando a nossa moral estiver mais ilibada. Então vai começar a haver frinchas nessa carapaça e que vão transferir, não é isso? De nós para eles e de eles para a nossa comunicação. Só para agregar aqui, Jesus disse assim: há muitas moradas na casa de meu Pai, né? E seria muito insano e até infantil da nossa parte achar que só desse planetinha, desse tamanhozinho aqui, nesse universo de bilhões de estrelas e trilhões de planetas que a gente não sabe nem como, nem contar, né? Se só aqui teria essa vida, né? Pode continuar, Sr. João. A pergunta aqui é a seguinte: gostaria de saber o porquê sempre sonho quando vai acontecer alguma coisa ruim em família. Obrigado. Olha, quando você sonha,
é o seguinte: você vai dormir, não é isso? Seu corpo precisa descansar para a recomposição das células, não é isso? O corpo físico vai se restabelecer. Entretanto, o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, ele vai para a pátria de origem, entendeu? Então ele vai para onde o pensamento dessa pessoa está ligado, certo? Então, se a pessoa é uma pessoa boa e tal, ela vai encontrar com pessoas do mesmo jaez, da mesma vibração dela. Quando a pessoa sonha com coisa ruim, muitas vezes pode, sim, é isso, ser uma premonição. A pessoa encontra lá, é falado com ela alguma coisa que pode aquilo acontecer também. É mais ou menos por aí que eu conheço, até onde eu conheço é por aí, viu? Boa noite. Quando uma mulher tem dificuldade de engravidar, existem alguns motivos originários de vidas anteriores para que isso assim aconteça? Pode me citar alguns? E mesmo assim, é possível que se engravide? Interessantíssima essa pergunta. É possível que seja esses motivos anteriores? Sim, claro que sim. Nós temos que entender que nada na nossa vida, meus queridos, acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E às vezes, não raro, muito pelo contrário, chegam muitas pessoas aqui a essa casa pedindo auxílio, até para isso mesmo. Só a gente estamos tentando, já fizemos vários exames, né? Tentamos a inseminação artificial, né? Com óvulo, enfim, e não dá certo. Né? E não está tendo jeito e tudo. E aí começa-se um tratamento espiritual. E aí, então, nós vamos começando a ver as entidades, às vezes, ligadas àquela pessoa, em vidas anteriores, em existências anteriores, ali que, às vezes, a pessoa, né? Não estou dizendo que seja uma regra, viu, meus queridos? Mas, muitas vezes, isso acontece. A pessoa, no passado, promovia muitos abortos, seja com ela mesma, ou seja, ela praticando em outras pessoas. Olha só. Olha a lei de causa e efeito. Então, naquela época, criou-se no seu psiquismo ali, eu não quero ser mãe. Né? Então, vem com o seu útero, às vezes, deformado, nessa situação. Mas tem uma passagem de Jesus que fala assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Olha só que coisa maravilhosa. Não é? Então, como o Jomar já colocou para nós aqui, se eu não posso voltar lá no passado e mudar, eu posso mudar o presente e fazer um novo final, um novo futuro. E aí como faz isso? Através do amor, da nossa mudança de comportamento. Não raro nós vemos as pessoas aqui na tentativa de engravidar, tentando, e faz tratamento, e faz aquilo. Aí as pessoas, eu desisti, eu vou adotar. Aí adota, no mês seguinte engravida. Às vezes em 2 de uma vez só, ali, né? Para poder já cobrir o tempo perdido, né? Nossa, aí fica lá com aquele monte de menino em casa, né? Então, isso acontece. Nós estamos com um caso aqui que a pessoa fez um tratamento na casa, ela é de Belo Horizonte, inclusive, né? E vem, né, firme ali no propósito, ali, ajudando muito lá. E ela, então, foi tão interessante que ela já havia feito lá umas 6 ou 7 tentativas de inseminação ali, artificial, né, com óvulo, assim. E quando ela resolveu adotar uma criança, pegou toda a documentação e tudo, aí me ligaram agora, semana passada. Sérgio, estou grávida. Né? Olha que maravilha. Então, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar lá, item 3, causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Se tudo aquilo que você está passando hoje, você não tem respostas nesta vida, é porque não é dessa existência, é das nossas existências anteriores. Então, é com muita fé, com muito amor, com muito carinho, né? E que se for para vir, às vezes prepara lá, que às vezes em 2, 3 de uma vez só depois, né, senhor? É assim que funciona, né? Quando você mantém uma relação com pessoas que fazem parte da Umbanda, daí você corta a relação com essa pessoa e a partir deste corte, sua vida para em todos os sentidos, isso pode fazer sentido? O Sérgio acabou de falar aqui sobre
causa das aflições, né? Que tem causas na vida presente e causas na vida passada. Então, a doutrina espírita acredita que tudo existe uma causa. Reação, causa e efeito, ação e reação. Então, se isso aconteceu, primeiro a pessoa está ligando o que está acontecendo a essa causa. Será que isso é verdadeiro? Porque nem porque uma coisa acontece depois de outra coisa quer dizer que tem relação de causa e efeito. Entendeu? Assim, o Sérgio tem uma dor de barriga. Aí eu vou e derrubo essa árvore aqui logo depois. Derrama tudo aqui. Aí o Sérgio pensa assim, tá vendo? Minha dor de barriga fez ele derrubar a água. Tem alguma coisa a ver? Mas uma coisa aconteceu depois da outra. Então, não é porque as coisas têm relação temporal, uma depois da outra, que tem relação casual. Entenderam? A relação casual a gente tem que identificar de onde que acontece, porque senão não tem. Então, a pergunta seria o seguinte, se a vida dela parou em todos os sentidos, qual é a causa? Será que é esta? Ou tem outras causas? Talvez não é uma só, são várias. Então, é uma reflexão que ela tem que fazer. Vamos supor, na hipótese espírita, que é a hipótese de influência de espíritos. Essa influência de espíritos acontece na nossa vida quando nós permitimos que ela aconteça. Quando nós temos um tipo de ligação com esses espíritos que permitam, de alguma forma, que eles nos influenciam. A doutrina espírita nos ensina, e depois de muita prática na mediunidade, o Sérgio vai concordar comigo, que não existe vítima inocente. Não existe vítima inocente. Aquele que a gente olha hoje com olhos de vítima, seja uma criança, seja alguém idoso, seja uma pessoa deficiente, e a gente tem aquele olhar de compadecência, misericórdia, né, dó. Ele, no passado, foi algoz. Ele, no passado, criou todo aquele problema para ele. Então, não existe vítima inocente. Deus não permitiria vítima inocente. Então, tem que buscar essas causas na vida presente, nas vidas passadas, e procurar sair da influência dessas vibrações, buscando novas vibrações, buscando a presença do bem, para eliminar essas influências, se é que elas existem. Tá? Qual é o princípio do Espiritismo? Bem, o Espiritismo tem princípio e princípios e tem propósitos. O Espiritismo começou, né, no século XIX, 1857, com Kardec sendo assistido por uma pleide de entidades espirituais que, através de médiuns de alta confiança dele, transmitiram para ele o primeiro livro, né, do nosso Pentateuco, que são 5 obras básicas do Espiritismo. Né? O primeiro foi o Livro dos Espíritos. E o Espiritismo também tem um propósito, não é isso? O propósito do Espiritismo é nos provar a existência do mundo espiritual, que nós não nascemos agora, nós somos espíritos que têm uma anterioridade muito grande, certo? Então isso aí dá uma convicção de não morte na gente, não acreditar na morte mais. É igual o próprio Jesus teve que fazer isso com seus apóstolos. Como que ele fez? Ele foi crucificado, não foi? E logo após, ele primeiro apareceu para Maria Madalena, como consta no Evangelho, e depois apareceu para os apóstolos na estrada de Emaús, e depois apareceu para os 500 da Galileia. Qual o propósito? Jesus não fazia nada sem propósito. E não faz, né? Continua não fazendo, é claro. Naquela época, ele fez isso para provar que a morte não existia. Ele sabia que a grande maioria dos apóstolos dele, os seguidores deles, ainda tinha um receio muito grande de morrer.
Então ele apareceu, né, isso, com um corpo fluídico para provar que a morte não existe. É tanto que, na minha concepção, o único apóstolo dele, que era o mais novo, devia ter 14, 15 anos, que era o João, era o espírito mais velho que tinha ali, porque ele compreendia muito mais Jesus do que os outros, por causa da vivência, experiência anterior que ele tinha, né? Então ele detinha um conhecimento muito grande. É tanto que o passado dele era muito mais limpo, entre aspas, do que os outros, que ele não foi flagelado hora nenhuma, né? Os outros todos sofreram flagelações, né? Todos os apóstolos, menos João. João morreu com mais de 100 anos lá na ilha de Patmos. Ele teve uma responsabilidade muito grande de dar guarida para a mãe de Jesus, que é Maria. Isso, viveu com ela muitos anos, lá na ilha de Patmos. Então, um dos propósitos do Espiritismo, e o principal, no meu modo de ver, é saber que nós temos uma anterioridade, que nós sobrevivemos à morte, não é isso? Então, isso é uma coisa muito importante, nos dá uma convicção muito grande de realizar a nossa autoaperfeiçoamento, né? Por isso que o Espiritismo é uma doutrina do dever, não é isso? Ela não oferece pronto para ninguém, igual às outras religiões, sem querer menosprezar nenhuma delas. Mas o Espiritismo, né, nos ensina que tudo que nós fazemos tem um propósito. Tudo que nos acontece, igual o João Marcos colocou ali agora, né? Ninguém é vítima por nada, não. Tem um propósito. João, só complementando, porque a pergunta ficou muito resumida, né? Se princípio quer dizer início, o início é 1857, então não faz sentido em falar em espiritismo antes. Como, por exemplo, falam que lá Moisés proibiu o espiritismo. Não tem como, porque o espiritismo não existia. Existia a comunicação com os mortos, mediunismo. O mediunismo é um fato, sempre existiu em todo, né, as culturas, etc. Então, esse é o princípio. Agora, se for falar princípios que norteiam, aí são vários, né? A gente está estudando aqui há quanto tempo e falando princípios, né? Costumam falar 5 princípios, 15 princípios, 10 princípios, mas, na verdade, são um tanto, né? Que eu lembro aqui de cor, que são importantes, é Deus, existência de Deus, Jesus, né, como coordenador espiritual do planeta Terra, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade do espírito, e assim vai, um tanto, né, que a gente está aqui para estudar. E o propósito principal é eliminar o materialismo, que é essa crença que só existe matéria, e que, infelizmente, a nossa ciência é muito materialista. Daí os cientistas também serem materialistas. E o Espiritismo quer reverter isso, né? Quer mostrar que existe algo além da matéria, que é o espírito. A nossa pergunta é: gostaria de saber mais sobre o esquecimento das vidas passadas, quando adentramos a uma nova encarnação. É uma regra ou a exceção? Olha, o esquecimento que precede ali a reencarnação, né, do espírito no plano físico, no novo corpo, já nos ensina André Luiz e tantos outros autores espirituais, quando o espírito ele vai se preparando ali, né, ele é preparado para essa nova etapa na sua vida, né, monitorizando ali para poder realmente adentrar a um novo corpo físico, inclusive, ele entra num estado de letargia ali. Então, esse esquecimento, ele tem também a sua necessidade para o próprio progresso e evolução daquele espírito reencarnante. Por que nós aqui, no nosso rabeirão comum aqui, ninguém aqui lembra do que aconteceu no passado? Às vezes alguns flashes, né, que nós chamamos de déjà vu, né? Oh, parece que eu já estive nesse lugar. Nossa, parece que eu já te vi em algum lugar, né? Enquanto a pessoa que você nunca viu na vida, mas eu já te conheço, não sei de onde, né? Ou em algum lugar que você nunca teve, mas eu já tive aqui, né? Então tem casos interessantes, né, como o caso de uma criança, né, na Europa, que foi pela primeira vez na Europa, né, uma criança brasileira, e chegou e disse para os pais: eu já estive aqui. Que é isso, minha filha? Primeira vez que você sai
viajando com a gente. Não, aqui, ó, se a gente virar aquela rua ali, ó, tem uma casa azul assim, 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 assado. Vai lá e a casa estava lá. Mas por que esquecemos do passado? Porque é importante para nós. Imagina nós, muitas vezes as pessoas nos questionam aqui de querer saber o que fez no passado para achar respostas, porque daquilo que está vivendo agora no presente. É as TVPs, terapias de vidas passadas. Particularmente, resguardada alguns casos específicos, feito por médicos sérios, por terapeutas sérios, né, psiquiatras, enfim. Tirando esses casos, muitas pessoas querem ir pela curiosidade. Eu, particularmente, sou muito contra isso. Sabia que eu fui uma pessoa muito ruim no passado? Que eu matei crianças, que eu degolei gente, que eu roubei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo? Porque a maioria de nós, a grande maioria de nós, somos espíritos falidos. Se estamos reencarnados, passando por situações, por provações, por expiações, é porque nós falimos nas reencarnações passadas. Estamos tendo uma nova oportunidade. O que vai me agregar saber que eu fui um assassino cruel? Eu vou ficar mais depressivo ainda. Eu sei de muita coisa que eu fiz em função do trabalho que eu faço aqui nesta casa e em outras tantas que trabalhei na área mediúnica. Conversando com espíritos, inimigos meus do passado, que graças à bondade divina me foi dada essa oportunidade. E foi-nos dada essa oportunidade da reconciliação. Mas antes da reconciliação, foi me jogado ali o que eu fiz. Né? E não é agradável, meus queridos. Eu não me vejo hoje, eu particularmente, uma pessoa ruim. Quando eu falo, eu não sou bom. Como Jesus falou, bom é Deus. Mas eu não sou ruim. Ruim de matar, de roubar, de fazer crueldade. Não consigo fazer isso mais. Graças a Deus. Significa que eu melhorei um pouco, como todos nós aqui, não é? Há exceções? Acredito que sim. Meus amigos podem me ajudar nessa resposta, não é? Espíritos extremamente evoluídos, não é? Aqui, de grande escola, que reencarnados como espíritos missionários, podem com certeza ali saber das suas flechas ou até de detalhes das suas vidas passadas. Mas no nosso caminhão comum, o normal é, nós não nos lembramos das nossas vidas passadas. Só um complemento, Sérgio, antes de responder a próxima. Emmanuel fala sobre essa questão da gente ficar curioso, né, de quem que a gente foi na vida passada. Ele tem uma frase que você pode guardar para você usar nas suas palestras. Não sei se você conhece. Ele fala assim: tendes luzes suficiente para penetrar nas trevas do seu passado? Então a gente tem que primeiro conquistar a luz para depois iluminar as nossas trevas. E aí, quem é muito evoluído consegue lembrar, né? Chico Xavier, ele lembrava das vidas passadas dele. Pitágoras tem um momento que narra os textos lá, que ele está andando na rua, ele vê um escudo e fala assim: aquele escudo foi meu numa vida passada. Então, existem vários relatos disso aí. Inclusive, fazendo uma propaganda, o Paulo Neto, que é escritor aí pela editora do GEC, tem um livro que chama Espiritismo, Princípios e Provas. Princípios e Provas. E lá tem várias provas, e dentre essas provas, principalmente da reencarnação, tem lembranças espontâneas em crianças, porque criança é quem lembra mais, até 4 anos de idade. Depois elas vão esquecendo, esquecem as outras vidas. Existem estudos, inclusive, que quando a reencarnação é mais rápido, fica pouco tempo no mundo espiritual, a lembrança costuma ser mais fácil. Vocês lembram de um filme muito famoso, Minha Vida em Outra Vida, que narra uma história real, né? E ela desencarnou num lugar e reencarnou rapidamente no outro, então ela conseguiu lembrar de muita coisa. Lembranças induzidas, que é esse caso aí, e uma coisa que muita gente não preocupa muito, mas que tem muita gente estudando, é marcas de nascença. Isso é muito interessante. Então, lá tem vários casos de pesquisadores de marcas de nascença, né? O avô tinha uma cicatriz, alguma coisa, e o neto nasce com a mesma cicatriz, e aí vão pesquisando. E agora existe também provas não vou saber falar. Comparando letras, porque, por incrível que pareça, a gente...
Grafologia, de escrita. O que acontece? Porque a gente não lembra, mas as emoções permanecem, né? Tipo, por exemplo, as fobias. As fobias atravessam a vida, as emoções permanecem. E o jeito da gente escrever também, apesar que a gente aprende tudo de novo, mas a letra permanece de uma vida para outra. Então, se comparar a minha letra dessa reencarnação com a letra de uma reencarnação minha 200 anos atrás, aqueles peritos em reconhecer a assinatura, eles dão 90% de certeza que a pessoa reencarnada foi aquela lá de trás. Então, existem muitos estudos interessantes a respeito desse assunto. Então, vamos lá. O Sérgio aqui está só... Nosso tempo está curto. Gostaria de saber porque, às vezes, sinto chegando no final e bate medo. E, ao mesmo tempo, sinto uma felicidade. Uma irmã. Está difícil de entender a questão, que ela aqui, não sei, aí se eu responder errado, você refaça a questão, por favor. Chegando no final aqui, chegando no final da vida, acabando, ou chegando no final dessa reunião, né? Que final que é esse? Mas assim, vamos supor que chegando no final mesmo, tá acabando a vida, aí bate aquele medo. E, ao mesmo tempo, sinto felicidade. O que é isso? Olha, medo de morrer todo mundo tem. Isso aí não tem, né? Deixa soar um alarme aqui, um trem que vai cair aqui na cabeça da gente, vira todo mundo um foguete para sair daqui, né? Então, medo de perder a vida, todos temos. É um instinto natural, chama instinto de sobrevivência, né? É uma coisa que está na natureza. Então, todo mundo aqui, se precisar, corre. Chegar um leão aqui, todo mundo sai vazando por todo lado aqui, não fica ninguém. Isso é instinto de sobrevivência. Agora, ao mesmo tempo, felicidade, eu acho que é uma coisa mais profunda. Primeiro, porque nós, como espíritos, nós, lá no fundo, sabemos que vamos continuar existindo. O maior dos materialistas, lá no fundo, ele sabe porque ele reencarnou várias vezes, ele teve em várias vidas, ele teve... Então, lá no inconsciente dele, mesmo que ele não aceite, ele tem alguma coisa lá. E a felicidade, eu penso que vem de uma consciência tranquila, uma consciência em paz. Porque ninguém que tem uma consciência pesada, ninguém que tem aquele peso, ele fica tranquilo no momento da morte, né? Então, o momento da morte é temido por essa pessoa. Então, se alguém sente essa felicidade, eu acho que está com uma consciência tranquila, né? Já aguardando aí o inevitável. Porque, como o Pedro disse, todo mundo está na fila, né? Todos nós estamos na fila. E o problema é que ninguém sabe quem está primeiro e quem está em segundo, quem está em terceiro, né? Isso aí. O nosso tempo está terminando, mas tem uma pergunta aqui, eu gostaria de resumi-la, né? Porque isso aqui dá um tema para uma palestra, essa pergunta aqui, quer ver? Ó? A pergunta é a seguinte: gostaria de uma explicação a respeito da saudade que o desencarnado pode sofrer, especificando a questão de mãe que desencarna com idade mínima e deixa aqui na Terra os seus filhos. Como é tratada essa questão para o desencarnado? Ó, nas minhas experiências com reuniões mediúnicas, eu conversei com uma mãe que estava situada nessa questão aqui, entendeu? Então, o que foi passado para ela? Porque até mesmo nas coisas que nós achamos que é para o mal, ainda tem um propósito para o bem. Essa mãe, entendeu? Em vidas passadas, ela usou mal o sexo, fez centenas de abortos, entendeu? Então, ela não dava valor a filho. E reencarnou, teve os filhos e rapidamente desencarnou. Para criar o quê? Um laço, não é isso? Para criar um laço, essa saudade aí vai criar um laço de vontade, de uma outra oportunidade reencarnatória, ela ter vários filhos e ficar com eles aí. É mais ou menos isso que a espiritualidade passou para nós. Muito obrigado.
Bom, nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer a presença de todos, desejando a todos uma boa noite, muita paz, né, muita alegria. O Sérgio, só falar mais uma coisa, aquele livro do Paulo Neto, Espiritismo, Provas e Princípios, deve ter na livraria aqui para vender, e o Paulo Neto, fazendo mais uma propaganda, me confirmou a presença no CETESP, que é o Seminário de Ética e Espiritualidade, que vai acontecer nessa casa dia 26 e 27 de setembro. E ele vai estar aí autografando todas as obras dele. Ele tem umas 5, 6 obras aí, ele vai estar na gente. Na sexta ele não confirmou, mas no sábado, o dia inteiro, ele vai estar aí com a gente. Tá bom?